Bom, pessoal, a gente vai agora para a última parte da apresentação dos dados, mas só antes, como eu tinha falado, meu nome é Thiago Faria, eu trabalho como gerente de desenvolvimento da Envisionar, e a gente, junto com a CV, foi responsável por fazer a tradução, revisão, adaptação, contextualização dos dados para o Brasil, né? Inclusive, a pessoa da minha equipe que ajudou no processo de revisão está aqui, a Isabela. Levanta aí, Isabela, o pessoal te conhecer. Isabela que fez toda a revisão do conteúdo. E a gente, como Envisionar, está nos trâmites finais agora de uma parceria com a Barna. Então, uma boa notícia que a gente pode trazer para vocês hoje é que a gente provavelmente vai conseguir fazer uma parceria global com a Barna para trazer os estudos da Barna aqui para o Brasil. Né? Então, esse é o primeiro relatório que a gente está trazendo, mas nosso sonho, e agora está começando para o sonho sair do papel, é de fato acontecer de a gente ter a Barna chegando aqui com o material dela. Então, espero que nos próximos meses aí a gente volte a se conversar para trazer mais informações sobre essa parceria. Mas o último parte da nossa conversa aqui é como os adolescentes da América Latina podem causar impacto, né? A gente tem alguns dados principais para destacar. O primeiro, né, é que, de fato, a maior parte dos adolescentes, eles entendem que eles podem ter um papel relevante na sociedade, relevante na realidade, no mundo, né? Então, 57% dos brasileiros adolescentes disseram que eles têm a habilidade de causar um impacto positivo e significativo no mundo, né? Apesar de ser um número bom, é acima de 50%, nosso sonho é que fosse mais do que isso, né? Porque nem todos eles se entendem preparados ou capacitados ou inspirados para fazer isso, né? Esse é o primeiro dado muito interessante que pode servir para a gente como indicador de ajudar o próprio adolescente a se perceber como peça-chave nesse processo, né? Será que você, como líder cristão na igreja, está conseguindo demonstrar isso para ele, motivá-lo e prepará-lo? Essa é parte da nossa pesquisa e dúvida, né? Uma outra informação, até que o Wellington já levantou anteriormente, são as preocupações e convicções globais do adolescente. E olha que interessante, gente, o adolescente brasileiro, ele de fato está preocupado com a pobreza que existe, né, no nosso país. Isso faz sentido para ele. E ele procura comunidades que falem a respeito disso. Ele se sente mais confortável, mais estimulado em comunidades que isso é tratado, né? Ele também está preocupado com abuso sexual, até porque muitos dos nossos adolescentes, de fato, sofreram isso na adolescência, então é uma coisa que faz sentido na pele para ele, né? Não é uma coisa teórica que ele vê na TV, ele viveu isso. Ele também está preocupado com a corrupção política, que é o nosso noticiário diário no Brasil, né? Seja qual governo for. Desemprego. E no número geral do mundo, na América Latina, aliás, é a mudança global, mas no caso do Brasil, o quinto item é justiça racial, que de fato também é algo cada vez mais sendo levado à consciência dos adolescentes, mais do que outras gerações, sobre a importância de uma justiça racial, né? E aquela provocação que o Wellington fez, né? O quanto esses temas fazem parte do nosso ensino, da nossa mensagem, nosso dia a dia, nosso discipulado, né? Isso é o que está povoando as preocupações dos adolescentes. Bom, além disso, próximo slide, a gente percebe que os adolescentes eles podem ter uma motivação maior ou menor em relação à justiça, ou o impacto dele na sociedade, né? Como é que a Barna chegou à conclusão para tentar medir um pouco essa motivação? Como é que a gente sabe se a pessoa está motivada ou não, né? Então, eles levaram em consideração três principais linhas de raciocínio, que são: se eu tenho uma convicção de que isso é importante, se eu tenho confiança de que eu sou capaz de enfrentar essa realidade, e terceiro, se eu me comprometo em mudar essa realidade, né? Então, tentando juntar essas três grandes ideias, convicção, confiança e compromisso, dá para ter uma ideia do quão motivado e engajado o adolescente está em combater a injustiça, né? E através de perguntas, como por exemplo na convicção, a pergunta era, né? Eu acredito que é importante mudar as condições que causam sofrimento individual. Essa primeira aqui, né? Então, os cristãos da América Latina, 70% deles disseram que sim. Eu tenho convicção de que isso é importante, isso é um número altíssimo, né? Então, isso traz para a gente um bom dado de que o adolescente ele sabe que isso é importante. Isso está no radar dele como sendo algo relevante. Quando eu falo de confiança, quando a gente pergunta, por exemplo, se eu estou confiante que sou capaz de causar impacto na vida de outras pessoas, muitos ainda dizem que sim, né? 61% dos cristãos latino-americanos dizem que sim, eu sou capaz de fazer isso.
Esse número poderia ser maior? Claro, faz parte do nosso esforço de desenvolvê-lo, prepará-lo, ferramentá-lo, capacitá-lo para isso. E 62% dizem no compromisso que, sim, eu vou me engajar em atividades que promovam a justiça. Então, de certa forma, a maior parte dos adolescentes brasileiros dizem que estão comprometidos, têm convicção e têm confiança de que podem fazer isso, né? Esse número, obviamente, pode mudar e a gente pode ter papéis diferentes para ajudar cada adolescente em cada uma dessas três perspectivas. Um outro ponto é o quão motivado, então, os adolescentes estão em relação à justiça, que esse slide está na tela, né? A gente tem os cristãos brasileiros, né, dizendo que 37% deles estão muito motivados, né? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Não é que o adolescente respondeu que está muito motivado. A lógica da pesquisa foi, se daqueles 3 itens que eu apresentei, né, convicção, compromisso e confiança, se eles disseram um número alto para pelo menos um daqueles itens, a gente pode dizer que eles estão motivados. Se foi apenas um, eles estão inclinados. E se não respondeu nenhum daquelas 3 coisas principais, aí eles estão neutros. Então, no Brasil, a gente tem um número de adolescentes, 37% de adolescentes dizendo que estão motivados, ou pelos dados da pesquisa, a gente pode perceber que eles estão motivados, e 53% dizendo que a gente percebe que estão inclinados, né? Então, apesar dos números anteriores terem sido muito bons, quando a gente vê aqueles números gerais, quando a gente faz o cruzamento entre aqueles 3 itens principais, a gente percebe que tem muitos adolescentes que estão até inclinados a trabalharem pela justiça no mundo, ou serem luz de Cristo no mundo, mas eles ainda não estão engajados nesse processo, não estão motivados a participar desse processo. E aí parte um pouco do nosso exercício aqui de buscar as respostas para isso e as ferramentas para saber como lidar com isso, que inclusive é parte do próximo slide. Quando a gente pergunta para o adolescente quão importante você acha que é o seu papel, ou aliás, quão importante você acha que é o papel de cada uma das alternativas para lidar com as injustiças. A mídia social tem a ver com justiça? Então essa era a pergunta, né? Será que isso tem a ver com lidar com injustiça ou não? E olha que interessante, gente, os maiores percentuais foram justamente das escolas, né? Para a alegria ali da Axie, é aquilo que eles entendem que é o papel da escola combater a injustiça. É o papel do governo combater a injustiça, é o papel dos indivíduos combater a injustiça. Mas esse estudo revela um problema muito sério. Para mim, quando eu vi esse relatório, sinceramente, meu coração prendeu na hora, né? Olha, gente, quem está em último colocado: as igrejas cristãs e os líderes cristãos. Na perspectiva dos adolescentes brasileiros de 13 a 17 anos, as igrejas cristãs e os líderes cristãos não estão envolvidos no combate às injustiças. Para eles não faz sentido, porque não tem essa conexão. Eles acreditam que nem é papel deles, porque isso não é falado na igreja, isso não se trabalha na igreja, isso não faz parte do fluxo da igreja. Então esse é um resultado, na minha opinião, dos mais avassaladores dessa pesquisa, né? O adolescente não enxergar na igreja essa responsabilidade e nos líderes de combater as injustiças. E quando a gente mergulha um pouco mais no papel da igreja, que é o próximo slide, a gente consegue perceber como o adolescente ele entende que ele poderia, como a igreja, aliás, poderia se envolver, como o líder cristão poderia se envolver na perspectiva do adolescente no combate a essa injustiça. E uma das maiores respostas foi encorajando pessoas a lidarem com as injustiças. Olha que interessante, né? Na perspectiva dos adolescentes, ele já tem uma clareza de que ele precisa atuar contra a injustiça, mas ele não se sente encorajado para isso. E encorajamento envolve relacionamento, capacitação, acompanhamento e por aí vai, né? Então, encorajamento é esse estar junto e levar o outro a crescer. Então, essa foi uma das maiores notas, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma outra pergunta, que é ensinando pessoas sobre fontes de justiça, a nota foi até boa, mas parece que esse não é um problema. O adolescente já sabe onde estão as fontes de justiça, ele já tem consciência sobre a fonte de justiça, mas o que ele precisa é do encorajamento, do treinamento, do ensino da Bíblia, como trazendo respostas para essa realidade, né? O outro dado interessante, que é o próximo slide, é como ele mesmo se entende, né, como pessoa fundamental em combater a injustiça no mundo. O próprio adolescente se enxerga. Qual é o papel dele? Então ele diz que
ele mesmo também tem que encorajar outros a lidarem com justiça, né? Então, os indivíduos, eles podem lidar com a injustiça encorajando outros a lidarem com a justiça. Ou seja, um ao outro encorajando para a gente juntos enfrentar as fontes de injustiça. Advogando em favor de mudanças significativas, né, que é o segundo ponto. Depois, outros pontos. Quando a gente vê, por exemplo, o item postando sobre injustiça nas mídias sociais, né, como muitos adultos pensam, o adolescente só quer postar e ir embora. Não, isso é só o quarto item, né, de trazer visibilidade nas redes sociais. Então, de fato, os dados começam a confirmar essa tendência geral. Quais são as principais coisas que os adolescentes precisam para causar impacto? Então, são perguntas feitas de formas diferentes para tentar chegar num denominador comum. Então, mais uma vez, o que ele diz que ele mais precisa, né, para causar impacto é de encorajamento da minha família e dos meus amigos. As pessoas estão próximas de mim. Elas me orientarem, elas andarem comigo, elas me ouvirem, elas me dizerem que eu estou no caminho certo, né? Outro ponto que elas responderam, que mais pessoas agissem nas questões com as quais eu me importo, né? O adolescente, muitas vezes, ele não se enxerga, muitas vezes ele se enxerga sozinho, ele não consegue perceber outras pessoas ao seu redor que estão pensando o mesmo que ele. Então, ele quer mais pessoas advogando a mesma causa. Ou ele não consegue visualizar essas pessoas. Então, ele diz que quer mais pessoas lutando, né? E quando ele vê isso, isso pode levá-lo a ter um papel maior. Então, esses são alguns pontos que mostram para a gente que o adolescente cristão brasileiro, ele quer causar impacto, ele acredita na justiça, tem causas que mexem com o coração dele, mas, mais uma vez, na minha leitura aqui do relatório, né, faz parte do nosso papel como líder cristão, igreja cristã, capacitar o adolescente, andar com o adolescente, discipular o adolescente, encorajar o adolescente para levá-lo, de fato, a fazer a diferença no mundo. Obrigado, Tiago. Por que a juventude quer tanto justiça, né? E ao ler a Bíblia, essa relação que eles têm com a Bíblia, porque a justiça faz parte do caráter de Deus, correto? Tem alguma dúvida sobre isso? Não tem. O nosso Deus é justo. Nosso Deus não quer ninguém pior do que o outro. Nosso Deus nos criou para que a gente tenha vida, e vida o quê? Em abundância. Então, Deus criou todo mundo para ter vida plena. Então, quando a gente olha para um grupo de pessoas que não tem vida plena, aí está a injustiça. Eu estava assim, meio olhando aqui, qual que é o conceito de justiça? É que todas as pessoas tenham o direito igual, independente da cor da sua pele, independente do seu nascimento, se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, tem a ver com a gente ter direitos iguais. Então, quando um grupo de pessoas tem o seu direito violado, a justiça não está sendo feita. E eu acho bonito isso na nossa juventude. Eu fico até assim, esse relatório me enche de alegria, mas me enche de preocupação também, porque até quando que os nossos jovens vão continuar acreditando nas suas lideranças e na igreja? Até quando que eles vão continuar apostando que a gente pode ajudá-los a transformar o mundo para que o mundo seja mais justo? Até que ponto que uma igreja que cresce, como a igreja no Brasil cresce, nós estamos aí preocupados, vamos ser a maioria da população em 2000 e tanto, até que ponto com esse crescimento da igreja vai também trazer justiça para o nosso país? Nós vamos ser um país mais justo, menos corrupto, que abusa menos das crianças, das mulheres, que tem menos gente passando necessidade. Eu sou um homem negro, com muito orgulho, e tenho 2 filhos negros. Os meus filhos já sofreram discriminação. É diferente no Brasil um jovem branco que entra dentro de um shopping e um jovem negro que anda dentro de um shopping. É diferente um jovem na rua que anda e um outro branco. A polícia tem um critério, às vezes, que acha que todo jovem negro é bandido. O nosso país mata mais de 50 mil pessoas por ano por arma de fogo. Desses 50 mil, mais da metade são jovens de 3 a 29 anos. E a maioria são jovens negros das periferias das nossas cidades. Isso é justiça? Não. Nosso Deus quer isso? De maneira alguma. Nosso Deus é um Deus
é lindo, amoroso, justo e que quer que todos nós vivamos vida plena. E por isso que eu fico emocionado com esse relatório, dele ter conseguido extrair desses adolescentes esse conceito que é tão caro ao caráter de Deus, que é ser justo e ser um Deus que quer vida plena para todo mundo. Obrigado. De fato, o relatório destaca bem, né, a percepção dos adolescentes e destaca os adolescentes brasileiros e latino-americanos com relação às questões da justiça. Eu queria conectar, né, as questões dos 3 pontos. Nós falamos sobre a percepção de Jesus, a percepção da Bíblia e a percepção da justiça. E eu acredito que nós precisamos sempre buscar o conceito bíblico de justiça, né? Buscar o que a palavra de Deus de fato ensina sobre justiça, a verdade, e que não haverá justiça no mundo sem Cristo. Não existe justiça no mundo sem Cristo. Nós podemos fazer o melhor de nós. Se não for por Cristo, se não for a verdade de Cristo, não haverá justiça no mundo em que nós vivemos. E então a pesquisa, como bem enfatizado pelo nosso expositor, né, colocou que a escola tem um papel importante. Eu quero voltar àqueles números, não é? 800 horas que esse adolescente passa na escola por ano e que ele tem a oportunidade e o contato, primeiro, de aprender o que é a justiça segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus. Em segundo lugar, de ter exemplos vivos de justiça, professores, gestores, funcionários de escola, vivendo a justiça bíblica, não é? E apresentando isso para esse adolescente, para que ele sim, então, seja o quê? Estimulado, porque falta o estímulo, como a gente viu. Eles se sentem sozinhos, isolados dentro desse processo. E, claro, é preocupante a observação de que a igreja e líderes religiosos têm um baixo percentual de percepção como colaboradores relativos à questão da justiça. Então, minha exortação aqui fica com relação aos educadores cristãos. Como é que as escolas cristãs podem ser as catalisadoras desse desejo de causar impacto, ao invés de desestimular o adolescente do engajamento com as causas da justiça bíblica? Muito obrigado. Mais um comentário que eu acho que é muito relevante da gente pensar a respeito dessa temática. É um destaque importante mesmo da gente fazer essa visão dos adolescentes de não confiarem tanto em líderes e organizações cristãs nessa questão do combate à injustiça. Eu acho que diz muito a respeito da visão que os adolescentes têm sobre os cristãos, que é inclusive um dado que é possível de vocês terem acesso no relatório, no visualizador de dados, e é um insight também muito interessante de comparar a visão que os adolescentes têm de Jesus, que a gente viu aqui, é muito positiva. Mas quando a gente fala da visão que eles têm dos cristãos, ela não é tão positiva assim. Então, de que forma dentro das igrejas a gente pode exercitar cada vez mais esse ministério, essa vocação de incluir, abraçar a comunidade, se inserir no contexto que a gente está, porque o Brasil é um país desigual, é um país que tem muito preconceito, é um país que tem muitos desses problemas, e é importante que a igreja ela seja presente nisso tudo. Em um dos workshops que nós fizemos, uma pergunta que surgiu que foi muito, muito importante se sua igreja sumisse do bairro, ela faria diferença? Faria alguma diferença? Teria algum impacto? Então, como nós estamos pensando dentro das nossas comunidades, a forma que a gente age e que a gente abraça o jovem que vem com essas preocupações. Porque se ele não encontra esse acolhimento dentro da igreja, esse acompanhamento, esse discipulado, não se prepara biblicamente para atuar com isso, ele vai encontrar isso lá fora de alguma outra forma. Então, é muito importante que nós, como igreja, a gente tenha essa abertura para a preocupação que o jovem está trazendo para a igreja, porque é uma preocupação que vem da sua vivência, vem do seu contexto, de algo que ele vê todos os dias nas redes sociais, que está sempre cheia de muitas notícias, de muita coisa que acontece.
e essa geração está antenada, está ligada, está atenta a isso e quer fazer alguma coisa a respeito. Queria comentar algo rapidamente aqui, Lucas. Algumas pessoas mandaram perguntas para mim aqui no WhatsApp. Só para esclarecer um ponto importante, a pesquisa completa sobre a nova geração, ela está disponível em inglês para ser comprada no site da Barna. Ela assim, são centenas e centenas de páginas. O que a gente está divulgando aqui no Brasil são os highlights, são os principais tópicos do recorte do Brasil, né? Por isso que a CV apresentou aqui esse visualizador para ver os dados lá das perguntas. Mas se você quiser saber mais informações detalhadas da pesquisa, você consegue comprar a pesquisa no site da Barna e ver o detalhamento disso. Claro, o desafio é em inglês, né? Por isso que é o nosso sonho conseguir chegar a um ponto de traduzir 100% do material, mas você pode acessar o conteúdo completo e hoje a gente está trazendo os principais pontos aqui da realidade brasileira.